Olá, bem-vindo a mais um vídeo da série HTML com CSS. Bom, aqui a gente já viu no último vídeo como construir um formulário com elementos básicos aí do HTML. Porém, o layout, né, a gente não formatou o layout, então neste vídeo a gente vai formatar o layout e também validar, formatar as validações, pelo menos os campos requeridos, aqueles campos obrigatórios. Então, para isso, já estamos aqui com o template básico, o modelo básico aqui do documento HTML válido, né? Tendo aqui até um bloco para estilos, e já definimos a fonte aqui Arial, né? E sans serif aqui para o nosso conteúdo. Limpei aqui o conteúdo do formulário, né, do último vídeo. Agora vamos criar aqui os campos, né? Então já temos aqui a necessidade aqui de incluir campos. Então vamos criar aqui uma área aqui, como a gente viu aí, cada conjunto de campos, campo, rótulo e campo é interessante que a gente coloque dentro de um elemento div. Então vamos criar aqui o elemento div e dentro desse elemento div vamos recriar, né? Novamente só para reexercitar, né? Campo aqui nome, né? Rótulo aqui para o campo nome e, né, vamos colocar uma quebra de linha para aparecer na linha de baixo e input type text aqui, né? Input text, input type text com o mesmo nome de campo aqui, nome. Só que o que a gente pode fazer a mais é colocar também o placeholder, né? Então o placeholder é aquele texto de ajuda que aparece no campo. Então a gente já tem a bordinha aqui, então eu quero aquele texto inicial de ajuda de orientação. Então eu tenho a propriedade placeholder ou atributo, né? Placeholder, e aqui a gente pode colocar aqui, né, seu nome, né, por exemplo, né? Então aqui o informe seu nome, né? E eu vou já deixar esse campo aqui como requerido, né, required, né? Então, na hora que eu faço isso, ó, atualizo o campo, já está lá seu nome num cinza bem clarinho. Então está aqui, preenche esse campo também quando eu passo o mouse em cima, porque o campo já está como requerido também. Então esse é outro atributo. Bom, eu vou fazer a mesma coisa aqui para o sobrenome, então vou até copiar e colar, né? Então só tenho que digitar aqui certinho, né, sobrenome. Vou até copiar esse sobre aqui. Sobrenome. Sobrenome e sobrenome aqui, né, seu sobrenome. Pronto. Legal. O que a gente pode colocar a mais também é um tipo novo de campo chamado Select, aquele campo que a gente seleciona as opções, né? Então o cara clica e seleciona as opções. Então para isso vamos colocar mais um div aqui, né? O label. Vamos colocar aqui países, para a pessoa selecionar país. Poderia ser estado, mas eu vou colocar país aqui, né? Vou colocar países que falam só país, tá, país. Países que falam português, né? País, beleza. Então do lado esquerdo aqui no for sem acento e com acento aqui no texto que vai aparecer. Vou quebrar a linha aqui, né, BR, como os outros ali em cima. E agora, antes de colocar o select, eu vou até colocar um div aqui, um bloco div, com a classe select wrapper, né? Select wrapper, para abrigar o bloco de seleção. Esse select wrapper eu vou utilizar também para fazer um efeito legal aí, utilizando só texto, né? Vamos ver esse efeito daqui a pouquinho. Então esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido, mas vai valer a pena. Então vamos lá. Agora eu posso colocar o rótulo, né? O label já está ali, então beleza. Então select, name aqui país, né? País, sem acento. E aqui a gente vai colocar as opções, né? Então quais são os países que falam em português. Então aqui option. Em vez de, tem gente que coloca número, por exemplo, o código do banco de dados, pode colocar aqui no vale o código do banco de dados, né? Nesse caso aqui eu vou colocar texto porque a gente só está desenvolvendo aqui. Então vou colocar Angola, né? Um dos países que falam em português, né? Angola. Outra opção aqui, né? Option, o Brasil, lógico, né? O Brasil, vou colocar uma ordem alfabética aqui para ficar mais fácil para o usuário, né? Brasil. Outro país aí que fala português, Portugal, né? Pô, esquecendo aqui o país de origem aqui, Portugal. Portugal, opa, Portugal não, Portugal, né?
Então por isso que eu estou deixando o texto todo em português. E o último aí é Timor-Leste. Timor-Leste. Tem mais um aí. Tem mais outros países que falam, mas esse aqui só para, né? Acho que tinha traço. Bom, vou deixar assim. Então esses são os países que falam português. Legal. Agora, voltando lá, relembrando ali do nosso último vídeo, do vídeo anterior, a gente tinha aí um campo de mensagem. Então, toma muito cuidado aqui onde eu vou colocar esse próximo div, porque eu tenho um div dentro do outro, então eu tenho que tomar muito cuidado para saber onde é que está aquele div. Então, neste caso, está fora desse div aqui, segundo div aqui para fora, mas dentro do field set. Aí eu vou colocar outro div, e aí, né, outro label aqui. Então agora mensagem, né, com o rótulo mensagem, mensagem, digita certo aqui, né, quebra de linha aqui BR, e aqui a gente usou o text area, né, text area, então name aqui mensagem, tem que ser exatamente o mesmo nome, mensagem. Aqui eu deixei só 20 caracteres aqui, 20 colunas e 5 linhas, né? Para não ficar muito longa, a mensagem não ser muito longa. Aqui também posso colocar placeholder, né? Sua mensagem, por exemplo, né? Aí, aqui é um elemento extremamente importante. Não dê um enter aqui entre o text area e /text area, porque senão esse texto vai aparecer lá na tela. Então, se a gente tiver que quebrar aqui, porque o código fica muito comprido, quebre antes de fechar aqui a tag text area, por exemplo, assim, ó, né? E aí a gente pode colocar outras propriedades aqui, como por exemplo o required, né? Obrigatório, né? Então fica melhor aí para dar manutenção. Ok, então essa é a dica, não quebrem o text area aqui dentro, né? Aqui, entre o text area e /text area. Quebrem dentro da tag aqui, aí isso não vai gerar nenhum problema lá visual de apresentação. Beleza? Então temos aqui o required, agora falta só o botão, né? O botão aqui do tipo submit, né? Enviar. Certo. Como a gente está enviando aqui para uma URL aqui, né, inválida, então vai dar uma página não encontrada, recurso não encontrado, mas não tem problema. Então aqui, se a gente atualizar, temos os nossos campos. Agora a gente pode formatar essa tela aqui, né? Então aqui, se eu tentar enviar sem preencher, os campos required já vão aparecer assim, preenche este campo, que seria o campo aqui, nome, sobrenome e mensagem. O país fica opcional porque já vai selecionar um. Então o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero trocar essa setinha aqui para baixo, padrão, e colocar um nosso aí, né? Colocar uma setinha para cima e para baixo específico. Eu quero trocar esse cara aqui. Então vamos ver como fazer isso também, né? Então o formulário já está aqui, já está funcionando, e quero tirar essa bordinha aqui também, né? Do field set. Então vamos lá. Então para isso, né, o body ele já está com o texto aqui em Arial, né? O texto aqui já está em Arial, só para confirmar, é Arial, né? O body já está funcionando, e aqui no style vamos começar a estilizar. Então o que a gente vai fazer agora, né? Para todos os div eu quero colocar espaço entre os div aqui, ó. Por exemplo, nome, sobrenome, quero dar uma espaçada, né? Então vou colocar aqui div, e aí vou colocar aqui um espaçamento inferior somente, né? No caso aqui, então vai ser o margin bottom, né? Vamos colocar aqui 30 pixels aqui, né? Então vamos colocar 30 pixels. Então atualizando, agora deu um espacinho legal. Beleza, tá ficando legal. Beleza, depois do div, vamos pegar o field set. Field set que é o geralzão, esqueci dele, né? Field set. No field set eu quero eliminar aquela borda, né? Então vamos colocar aqui border. Aqui tanto faz a ordem, porque nesse caso, com o field set eu não sobrescreve o div, não tem problema. Posso colocar field set antes ou depois, né? Border 0. Pronto, tiramos a borda. Perfeito, né? Bom, beleza. Agora, para os labels, eu quero mudar o tamanho da fonte dos labels, né? Então, eu vou colocar font size aqui, tamanho aqui, 20 pixels, está 16, então vou aumentar para 20 pixels, né? Ali o padrão é mais ou menos 16, né? Pronto, aumentou mais um pouquinho, fica mais visível para o usuário, legal. Dá para fazer mais alguma coisa no label? Não, já tá bom, né?
Para input e para o text area, que são os dois campos de texto que o usuário digita, eu já vou colocar a mesma formatação, no mesmo conjunto aí de formatação. Então eu separo com vírgula e eu vou aplicar tanto input quanto text area. Se eu colocar espaço, é um text area dentro de input, que é um caso que não deve acontecer. Então, é um caso que não deve acontecer. Então vou tirar essa borda aqui dele, padrão também, né? Para ficar mais moderno. Então aplicações web moderno não tem borda, não, zero, né? Vou tirar a borda. O que mais que eu posso fazer aqui? Vou colocar uma borda só embaixo, né? Border bottom. Nesse border bottom eu vou deixar um pixel solid. Vou deixar um cinza claro aqui, né? Gray, o cinza mesmo, gray, beleza. Então a borda só na parte de baixo, beleza. O que mais que eu posso fazer aqui? Vou dar um padding aqui, o espaçamento interno, que aplicações modernas tem um padding, que é o espaçamento interno entre a borda e o conteúdo. Vamos colocar um espaçamento de 10 pixels, né? Porque aí isso permite que browsers em dispositivos móveis também visitem a página e fique melhor ali para o pessoal navegar, para clicar aqui. Tem a chamada síndrome do dedo gordo, então uma pessoa com o dedo mais gordo vai conseguir clicar ali e vai conseguir abrir o teclado para digitar. Então é melhor para isso também. E aí isso, né, perde aqui superior e inferior, e do lado esquerdo e direito eu não quero, né? Então esse esquerdo e direito eu não quero, zero, né? Pronto. E o que mais que eu posso colocar aqui? Vou colocar uma largura fixa, né? Então vou colocar aqui width, né, de 200 pixels. Porque 200 pixels qualquer smartphone aí em pé hoje em dia já consegue tratar, né? Então vamos ver como isso está ficando. Já ficou só com a borda embaixo, né? E já ficou sem as bordas, legal, né? E a fonte aqui ficou menorzinha, tá joia, né? Input text area. Legal, e agora? Agora vamos formatar o select, né? Esse campo aqui, select aqui de países, só select aqui, né? Então vamos selecionar aí o select, vamos selecionar o select, e o que a gente pode fazer aqui? Vamos colocar uma cor de fundo, background aqui, transparente. Por que eu vou colocar transparente? Lembra que eu quero sumir com aquela setinha para baixo, quero criar o meu? Então eu vou criar um efeito aí com o caractere ali do jeito que eu quero, eu vou deixar por trás do objeto. Então CSS, Cascade Style Sheet, eu tenho camadas também. Então eu vou criar um elemento por trás, na camada de trás, e ele vai ficar visível ali, né, de maneira transparente, porque esse objeto select vai ficar por cima, né, o usuário não vai conseguir clicar nesse elemento que eu vou colocar atrás. Então vamos ver isso aí, como é que a gente vai montar isso. Bom, fundo transparente, vou tirar a borda também, o select ainda está com a borda, né? Então border aí 0, beleza. O que mais que eu posso fazer aqui? Select, eu quero tirar aqui essa borda circulada, já que ele vai sumir. Eu vou retirar essa borda canto arredondada. Então, o canto arredondado é o border radius. Vou deixar 0, já que não vai ter borda, vou deixar 0 também, beleza? Border radius é 0. Vou colocar também uma borda no rodapé, igual o outro lá, né? Border bottom. Então, vou colocar só a bottom. Vou colocar a mesma cor, né? Um pixel solid gray, né? Deixar a mesma lá dos outros campos. Legal. O que a gente pode fazer ainda? Tem um efeito chamado Border Shadow, né? Border Shadow? Deixa eu ver. Box Shadow, né? Foi mal. É Box Shadow, que é um efeito ali que ele cria ali, um efeito de sombra que é criado, mas aí no caso eu não quero, eu quero colocar o meu efeito, então vou deixar none nenhum, né? Vou colocar a cor aqui, vou colocar o número do capiroto aqui, né, 666, que é um cinza meio clarinho, né? De cor aqui, da fonte. E tem o WebKit Appearance. Esse elemento para browsers mais antigos, ele cria algumas bordinhas ali, alguns componentes. Então o Chrome já retirou esse cara, mas vou deixar aqui
porque é um componente aí que o pessoal ainda utiliza aí para quem tiver com o browser mais desatualizado, né? Então eu vou retirar todos os efeitos aqui, o WebKit, por exemplo, nessa versão atual do Chrome, que é 84, não tem mais, mas ele colocava um campo com uma bordinha azul, ele fazia uns efeitinhos aqui, eu quero tirar esse campo aí, azulzinho aí, que ele coloca aqui para os browsers mais antigos. Então vou tirar ele aí também, né? Vou colocar o padding, né? Assim como os outros campos tinham padding lá de 10 pixels, vou colocar aqui 10 pixels também, como o text area e input text também tem. Então vou colocar aqui também, né, para deixar parecido. O text area é superior e inferior e direita e esquerda é 0. Né? Então 0 aqui, beleza. Né? Agora faltou também o width, né? O width que é a largura, 200 pixels aqui olhando do de cima aqui, né? Largura aqui de 200 pixels. Legal. Então aqui já formatamos aqui, vamos atualizar. Então o país aqui também ficou. Só que sumiu, né? Sumiu aquela setinha, ó. Sumiu a setinha, né, de seleção. Na hora que eu fiz isso, porque eu tirei também os efeitos, né? Então eu tirei os efeitos, sumiu a setinha de seleção. Então para isso que eu vou utilizar o Select Wrapper. O Select Wrapper eu vou utilizar para isso, né? Então agora a classe, né? Select Wrapper. E aí eu vou colocar aqui a position aqui, né? A posição dele vai ser relativa, né? Relativa ao objeto que ele está contornando, que nesse caso é o select, né? O que mais que eu posso fazer aqui? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Sim, né? A largura dele, né? O width aqui, 200 pixels também, porque aí dentro do Select Wrapper eu vou colocar um negocinho no finalzinho, né? Beleza. Agora eu vou fazer o uso do after, né? After aqui, né? Da pseudo classe, do pseudo seletor aqui, after. Então após o Select Wrapper eu quero colocar um conteúdo que é o sinal de menor e maior. Só que se eu colocar só sinal de maior e menor, né, ele vai ficar depois, ó, né, tá depois do select wrapper. Agora eu vou pegar esse cara aqui, vou jogar para cá, do lado aqui do campo aqui de seleção e vou girar ele 90 graus. Aí vai ficar com efeito legal. Então eu vou fazer esse efeito agora aqui. Então agora eu vou mudar a cor dele para ficar um pouquinho mais, um cinza mais claro, né, o número do capiroto aqui, 666. Um cinza claro. Vou colocar aqui uma fonte menor, né? Fonte size aqui vou deixar 14, né? A fonte está 16 por padrão, então vou colocar 14, porque eu vou gerar ele, quero deixar ele um pouco menor. Agora eu quero colocar aqui, como a posição ele está posicionado embaixo, eu quero posicionar ele para cima, né? Eu quero posicionar ele em 8 pixels ali do topo, onde está o select, né? 8 pixels. E vou deixar aqui ele alinhado à direita, right, né? 0, alinhado à direita. Então vai ficar à direita ali do campo de seleção. Belezinha. E para ele ficar exatamente ali, em vez da posição ficar relativa, aqui eu vou reescrever essa posição dele para absoluta, né? Position aí, eu vou colocar aí absolute agora, né? Eu vou sobrescrever aqui para absoluta. Antes de colocar absoluta, eu vou até girar ele, transform, né? E vou colocar aqui, tem a função aqui rotate. Vou rodar aqui 90 graus, 90 degrees aqui em inglês. Então eu vou girar ele 90 graus. Então vamos ver como que isso está ficando, ó. Ele já ficou aqui, ó. Ó, efeito legal, ó. Ele já veio para cá, né? Ele já veio para cá. Só que eu tenho que jogar ele para trás, ó. Ele está por cima. Então eu tenho que jogar ele para trás, né? Então eu tenho que deixar ele atrás do campo. Então vamos fazer isso também. Deixa eu ver se eu fiz tudo que eu precisava nele. Beleza. Então vou jogar ele para trás. Então agora é o z-index, né? Então o comando z-index. -1. Então o z-index é a camada. Eu quero deixar ele na camada de trás. Então o 0 está aqui na frente. -1, então -1 está atrás aí do 0, que é onde estão todos, né? Todos estão no 0. Se eu colocar 1, ele fica na frente. Então ele na verdade está 1, né? Porque está na frente. Eu quero colocar -1 e jogar ele para trás. Agora, ó, se eu clicar aqui,
eu estou clicando na verdade nesse campo aqui, Select, ele está por trás. E por isso que eu deixei o campo Select transparente, né, para poder clicar e enxergar o objeto que está atrás. Legalzinho, está ficando top aqui, né? Agora falta formatar o botão aqui embaixo, né? Vamos formatar o botão. Vamos formatar o botão. Então vamos selecionar aqui o botão. O que eu posso fazer no botão? Eu vou colocar a cor de fundo, background aqui, com a cor cinza, né? Só que aqui eu não vou usar o número do capiroto não, vou deixar um cinza um pouco mais claro, né? Vou tirar a borda do botão também, né? 0, né? Vou também colocar a cor da fonte em branco, né? White, a cor da fonte em branco. E o que mais que eu posso fazer aqui? Eu vou mudar o tamanho da fonte, vou deixar menor ainda que a setinha que eu coloquei lá, 12 pixels. E finalmente aqui, o que eu posso fazer aqui a mais? Deixar ele um pouco mais alto aqui, né? A altura aqui, height, deixar aqui com 50 pixels, formatar aqui a altura e a largura, né? O width aqui, deixar a mesma largura do restante, 200 pixels. Aí, acho que eu vou deixar o texto tudo maiúsculo, já que eu diminui o tamanho da fonte, vou deixar tudo em maiúsculo, então text transform, né? E aí aqui tem o uppercase aqui, ó, né? Tudo em maiúsculo. Agora ficou aqui, enviar, tudo em maiúsculo. Dá para colocar também aqui, ó, ele é negrito, né? Então eu posso colocar aqui ele é negrito se for o caso, né? Se eu quiser deixar ele negrito. Não sei se... deixa eu ver... Não vou deixar negrito não, vou deixar ele mais... Já que é cinza, que os outros campos têm que chamar mais atenção. Então não vou usar aqui o bold aqui por font weight, né? Então vou deixar assim mesmo. Legal. Agora tem os campos de validação. Então os campos aqui, ó, quando eu passo o mouse eu sei que precisa preencher. Eu sei que dá para validar outras coisas também, o formato, o conteúdo, mas nesse campus required, eles são requeridos, né? Só deixa eu ver se no último eu coloquei no text area, eu coloquei required, coloquei. Ah, beleza. Só para ver se eu coloquei. Então, aí eu quero formatar esses caras aí. Então eu tenho o tipo valid para os campos aí. Então quero tanto para o input, né? Input aqui, valid, se tiver válido, e também para o text area, né? Text area. Também eu tenho o valid, né? O pseudoseletor valid. Então aqui eu quero colocar uma borda. O que eu posso fazer? Colocar border, a borda do fundo, eu quero mudar a cor dela, né? Porque eu já tenho a borda lá no pé. Então border color, e vou colocar verdão Hulk aqui, green, né? Se tiver válido. E eu tenho o inválido, que é o atual, né? Então vou copiar, colar aqui e colocar só in, né? De invalid. E para invalid vou mudar aqui para a borda aqui para vermelho, red. Pronto. Então agora quando eu atualizar, ó, todos os campos que precisam ser preenchidos já estão com a borda embaixo em vermelho, né? Então isso ajuda bastante. Então se eu tentar enviar, vai aparecer aquele texto preenche esse campo. Então lógico, se eu preencher todos, a borda já ficou verde. Aqui eu coloquei um pixel só de altura, mas ela está verde, né? Tá green aqui, né? Verde. E aí, se eu tentar enviar, vai fracassar porque a URL, né, aquela URL lá específica não tem nada recebendo. Então vai dar objeto não encontrado porque essa URL para enviar dados do formulário não existe. Mas pelo menos o formulário está funcionando direitinho e o efeito aqui ficou legal, né? Então aqui foram uma série de dicas aí para formulário que os senhores não precisam utilizar layouts prontos, dá para criar um nosso mesmo desse jeito aqui. E é bem tranquilo, até essa questão aí do campo ali de seleção só com a fonte mesmo eu já criei. Eu não criei dá para colocar uma imagem ali se quiser, mas eu não preciso colocar uma imagem, certinho? Então esse vídeo fica por aqui e até a próxima.